origem mesmo, né, o termo globalização, ele passa a ser usado mais fortemente com o final da Guerra Fria, né, nos anos 80 até os anos 90, quando a Guerra Fria já entra em seu declínio, não é? Mas nos anos 80, com a invenção de satélites que ocorreu na Guerra Fria, ou seja, surgem os primeiros computadores, videogame, várias invenções tecnológicas, a guerra, né, espacial, a corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética permitiu que criassem satélites. E os satélites, eles foram criados, gente, para observar o inimigo lá do espaço. Depois que o satélite veio pra gente, veio nas redes sociais, graças a Deus que tem satélite, porque senão eu não iria receber as mensagens no WhatsApp, os directs no Instagram, que eu gosto tanto, muito menos, podendo divulgar esse vídeo aqui no YouTube para vocês. Tudo graças aos sinais emitidos do satélite da Guerra Fria. Mas vamos lá, e a globalização nisso tudo? Ao final dos anos 80, esses fluxos que eu falei para vocês no início, né, de informação, de pessoas, começaram a ficar mais acelerados. Então, nos anos 80, a gente pode ver um mundo bem mais interconectadão mesmo, ou seja, as pessoas viajando, meios de transporte que possibilitam isso, compras de vários lugares do mundo. Isso foi mais observado fortemente a partir dos anos 80. Eu, quando era criança, foi em 89, se eu não me engano, eu vi a primeira guerra televisionada, que foi a Guerra do Golfo, né, ao vivo, aqueles mísseis verdes, aquela visão noturna, né, da Arábia Saudita atacando o Iraque, Saddam Hussein. Eu lembro disso, todo mundo ficou colado na TV. Hoje é comum você ver uma guerra na TV, né? E povos e bombardeios, enfim, aquela tristeza toda. Mas naquela época era novidade. Então foi a partir dessa década de 80, 90 mais fortemente, que o mundo pôde ser chamado de globalizado, onde as informações chegavam mais rápido, as notícias, os produtos, a circulação de mercadorias, né, se dão mais de forma globalizada. Mas voltando um pouquinho no tempo, vou até pegar um globo menor que fica mais fácil de mostrar. O tataravô da globalização foi quando as relações começaram a deixar de ser na escala local e começaram a atingir o globo. Quando que começou a observar isso? Na época medieval na Europa, né, algumas pessoas começaram a caminhar e atingir maiores distâncias, levar produtos de lugares diferentes, principalmente da Ásia, as famosas especiarias, os tapetes e a seda, e trazer e vender na Europa. Isso mudou o nome do mundo que vivíamos, né, do sistema que vivíamos feudal para o sistema mercantil. Então, quando surge o mercantilismo, os homens começaram a caminhar um pouco pelo globo para buscar produtos e vender na Europa, certo? Então, percebe que já saiu do local e começou a atingir o global? Aí, um pouco mais tarde, principalmente no século XV, surgem as grandes navegações. O que são grandes navegações? Os europeus, com a finalidade de buscar mais ouro, mais riqueza e outras riquezas naturais que não tinham na Europa, eles vão por caravelas até a América. Quando eles chegam na América, eles levam para a Europa, para o Brasil, riquezas, metais, né, que encontraram dos indígenas, e mais para frente eles começam uma produção canavieira importante. Aí muda de novo do mercantilismo para o sistema capitalismo, né? Aquele capitalismo de mercado, quando existe uma produção para ser vendida. Mas o que isso tem a ver com globalização, que é o tataravô da globalização? Porque pela primeira vez saiu do local e foi atingindo o global. Mas naquela época não se falava em globalização, porque era muito lerdo, né? Uma caravela para sair da Europa até chegar na América demorava meses, né? Um mês, 40 dias, enfim, isso lá no século XV. Depois as caravelas foram se modernizando, surge o barco a vapor, aí esse processo se acelerou. Então, quando chega nos anos 80 e recebe o nome de globalização, é porque o processo está acelerado. Quando era lerdão, a gente estava atingindo o globo, mas não chamava globalização ainda. Beleza? Vamos para o nosso terceiro ponto, que é os propulsores da globalização. O que significa propulsores? Os caras que permitiram a globalização acontecer.